graças. Jesus realizou um milagre. Sabe, irmão, quando eu e você conseguimos chamar a atenção de Cristo com a tua debilidade, com a minha fraqueza, ainda com as minhas angústias, ainda só Deus sabendo como você chegou a este lugar, Deus decide entrar na tua casa e realizar o milagre que você tem a sua forma de falar conosco. Y ciertamente Dios habla conmigo porque Dios tiene su forma de hablar con nosotros. E se você está nessa live e vai compartilhar essa live, Y si tú que estás en esto en vivo aquí lo vas a compartir ou não vai compartilhar, enfim, o no lo vas a compartir, Deus te permitiu que você estivesse até agora, ou que você entrasse, para que você escutasse aquilo que o Senhor preparou para você. Dios permitió que entraras en este momento porque Él tenía preparado algo para hablar a tu vida. Amém. Eu gostaria de te convidar para que você pudesse abrir a sua Bíblia. Yo te quería invitar para que tú abras tu Biblia. Tome esse momento, você tiver aí um lugar para sentar, uma cadeira, um sofá, enfim, na cama, onde você estiver sentado. Usted que está ahí, que está en su silla, en su cama, ahí donde usted esté, pueda tomar un lugar cómodo para que puedas escuchar esta palabra. Pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo Agarra tu Biblia y abre juntamente con nosotros em 2 Tessalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses. e eu gostaria que você abrisse no capítulo de número 2. Y me gustaría que abrieras tu Biblia en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. E vamos ler, eu vou pedir para você, Josué, ler tão somente o versículo de número 3. Y vamos a leer solamente el versículo 3, Isso, que dice así: por favor, em português. E aí eu lhe traduzo para o espanhol aqui. Ninguém de maneira alguma vos engañe, Nadie de ninguna manera los engañe, porque não será assim sin que antes venha a apostasía. porque não será assim sem que antes venga a apostasia. E se manifieste o homem do pecado, o filho da perdição. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Amém, aleluia. É interessante que o tema de hoje, Josué, É interessante que o tema de hoje, nós vamos falar sobre a tríplice A, nosotros vamos a hablar de la triple CA, ou la triple A em la espanhol. triple A. Isso. Em português seria a tríplice A. En portugués es la tríplice A. Nós estamos vivendo dias em que é necessário entendermos esta palavra. Nosotros estamos viviendo días en que es necesario que entendamos esta palabra. Você viu que o versículo, o apóstolo, ele escreve dizendo: Usted vio que en el capítulo, en el versículo, el apóstol comienza diciendo, ele disse, o fim não se dará él dice, el fin no se va a dar antes que aconteça antes que acontezca uma apostasia. una apostasía. Mas como chega-se antes? O que acontece para chegar a uma apostasia? ¿Qué es lo que pasa antes de llegar a una apostasía? É por isso que esse tema hoje nós titulamos Tríplice A. Es por eso que este tema nosotros lo titulamos como triple A. Porque para o que precede, o que antecede a apostasia, Porque lo que viene antes de la apostasía, muito provavelmente é uma antipatia. muy probablemente es la antipatía. E o que vem depois da apostasia Y lo que ven después de una apostasía é uma anarquia. es una anarquía. Então nós estamos vendo na palavra do Senhor Entonces nosotros estamos viendo en la palabra del Señor que nos tempos finais, que en los tiempos de las señales, nos tempos finais, en los tiempos finales, acontecerá acontecerá antes de que venha o arrebatamento da igreja antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia e antes de todos os anos de tribulação e grande tribulação, y antes de los años de grande tribulación,
de tribulação e grande tribulação. de tribulación y grande tribulación. Porque lembre-se que são 3 anos e meio de tribulação, mas também 3 anos e meio de grande tribulação. Porque acuérdense que son 3 años de tribulación, 3 anos e meio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Mas aqui são sinais do fim do tempo. Pero aquí son señales del fin de los tiempos. Nós estamos vendo o vírus aí, Nosotros estamos viendo el virus, pestes, las pestes, terremotos los terremotos e tantas outras coisas. y tantas otras cosas. Mas nós também precisamos ver Mas nosotros también necesitamos ver a apostasia, las apostasías, a antipatia la antipatía e a anarquia. y la anarquía. Porque a apostasia aqui vai ser o nosso foco, Porque la apostasía va a ser nuestro enfoque. mas nós precisamos entender que a antipatia, Nosotros necesitamos entender que la antipatía, e antipatia vem do grego antipateia, la antipatía viene del griego antipeia, antipateia, que significa sentimento contrário, que significa un sentimiento en contra, aversão, la aversión, incompatibilidade, incompatible, repulsão. repulsar algo. Então nós estamos vendo que antes que Cristo venha, Antes de que Cristo venga, nós vamos começar a viver nosotros vamos a comenzar a vivir como sinal do fim dos tempos, con el final de los fin de los tiempos, onde as pessoas começarem a ter uma incompatibilidade com a verdade, donde las personas van a tener una incompatibilidad con la verdad, onde as pessoas vão criar e desenvolver um sentimento contrário com a sã doutrina. personas van a envolver, van a crear un sentimiento contrario con la sana doctrina. E isso é perigoso, Y esto es peligroso, porque a antipatia, porque la antipatía, o sentimento contrário com a verdade, el sentimiento contrario con la verdad, a incompatibilidade com a doutrina de Cristo, a la incompatibilidad, o sea, algo que no da igual que la doctrina de Cristo, ser incompatíveis à doutrina de Cristo. ser incompatibles a la doctrina de Cristo. Isso pode nos levar e nos conduzir à apostasia. Esto nos puede llevar y conducir y dirigir a la apostasía. E a Bíblia nos alerta sobre a apostasia. La Biblia nos da una alerta de qué acontece en la apostasía. Porque a apostasia, ela é a distorção da verdade. Porque la apostasía es como un cambiar la verdad. A apostasia é como se fosse colocar os interesses e os desejos próprios, as minhas próprias convicções em frente da verdade. La apostasía es como colocar nuestros deseos carnales enfrente de la verdad. Nem só desejos carnais, desejos próprios, Ni solo deseos carnales, deseos propios, intereses, próprias convicções. propias convicciones. Então nós estamos dizendo que nos fins dos tempos Entonces nosotros estamos diciendo que en el fin de los tiempos vai acontecer que muitas pessoas vão ser antipáticos à palavra de Deus, algunas personas o muchas de las personas van a ser antipáticas a la palabra del Señor e consequentemente y consecuentemente serão conduzidos à apostasia. van a ser dirigidos a la apostasía. Mas para quem Deus está deixando essa palavra? Mas para quienes Dios está dejando esa palabra? Para mim e para você, Para mí y para ustedes, que já conhecemos a verdade que ya conocemos la verdad, e que já sabemos aquilo que devemos e não fazer. que ya sabemos lo que no debemos hacer, lo malo. É interessante, Josué, Es interesante que a Bíblia ela nos ensina sobre homens que estavam na verdade, La Biblia nos viene a decir sobre hombres que estaban en la verdad, homens que conheceram a salvação, hombres que conocieron la salvación, homens que viveram os benefícios de Deus, hombres que vivieron los beneficios que Dios mas ofrecía, caíram em desobediência. mas cayeron en desobediencia, Mas caíram justamente nas próprias intenções, mas cayeron en las propias intenciones, nas próprias convicções. las propias convicciones. Homens que durante o processo
hombres que durante el proceso que estavam enfrentando, que estaban enfrentando, alguns se arrependeram, algunos se arrepintieron, deixaram o pecado, dejaron el pecado, voltaram-se para Deus, volvieron a Dios, foram restaurados. fueron restaurados, Porém, outros não quiseram. mas otros no quisieron. Outros decidiram dar as costas totalmente para Deus Otros quisieron dar las espaldas para Dios e permitiram que essa atitude y permitieron que estas os actitudes conduzissem à condenação eterna. nos conducieran a la condenación eterna. Então, essa palavra Entonces, esta palabra é para aquí nós, es para os nosotros, cristãos, los cristianos, os crentes, los creyentes, é para nós que servimos a Deus. y para que nosotros que servimos a Dios. Ou seja, temos que ter cuidado se não estamos criando uma antipatia, Entonces tenemos que tener cuidado si no estamos creando la antipatía, se não estamos criando um sentimento contrário ao que a palavra nos ordena. si no estamos creando un sentimiento contrario a lo que la palabra nos ordena. Temos que ter cuidado se não estamos criando de alguma forma uma repulsão. Tenemos que tener cuidado si no estamos creando una repulsión a la palabra de Dios. Porque se isso está acontecendo, Porque si esto está nós aconteciendo, damos um passo para a apostasia. nosotros estamos a un paso de llegar a la apostasía. E a apostasia, meu irmão, ela diverge ela diverge do processo evolutivo do cristão. Y la apostasía ya viene de un proceso evolutivo. Ela diverge, ela é diferente Él es diferente do processo evolutivo do cristão. del proceso evolutivo de un cristiano. Porque a apostasia Porque la apostasía é um processo involutivo. es un proceso volutivo, Não, involutivo. involutivo. É um processo. O que é a evolução? ¿Qué es la evolución? A evolução é crescer na graça, no conhecimento. La evolución es ir creciendo de A grado en estatura grado. de um varão perfeito. La estatura de un varón perfecto. A de Dios. evolução é o que eu fazia ontem e não faço hoje. La evolución es lo que yo hacía hoy a lo que yo O hago hoy. comportamento que eu tinha ontem não é mais o mesmo hoje. Lo que hacía ayer no es lo mismo que yo hago hoy. A evolução cristã La evolución cristiana é justamente o amadurecimento da fé. es justamente la madurez de una Lembra do amanecer. versículo que diz: quando eu era criança, eu falava como criança, ¿Se acuerda del versículo que decía cuando yo era niño pensaba como niño? mas agora que sou adulto, como homem falo, Mas como a- homem penso Mas ahora que yo soy un hombre pienso como hombre e falo como homem. y hablo como un hombre. Então nós estamos diante, isso é evolução. Esto es evoluir. Agora, involuir Ahora, involuir é o contrário de evolução. es lo contrario de crecer. Se evolução é para cima, Si evolución es crecer, es se para evolução cima. é para o alto, Si evolución es para ir para lo alto. se evolução é amadurecimento, Si la evolución es tener madurez, é aproximar-se de Deus, es acercarse a Dios, é aumentar o nível de intimidade, es aumentar el nivel de intimidad con Dios. involução é Involución justamente o contrário. es lo contrario a todo esto. Então, o cuidado que nós precisamos ter é cairmos na apostasia. Entonces el cuidado que nosotros tenemos que tener es poder caer en esa apostasía. Temos que ter esse cuidado. Tenemos que tener ese cuidado. Porque, como já falamos, é um processo de involução. Porque como ya hablamos es un proceso de evolución. Existem muitas causas que podem levar uma pessoa à apostasia. Existen muchas causas que pueden llevar a una persona a la apostasía. E sabe uma coisa que me preocupa muito? Y sabe una de las cosas que me preocupa mucho, E mais agora, diante do cenário que estamos vivendo? y más ahora de todo ese escenario que estamos viviendo. Porque hoje vai ser muito difícil você falar que não tem tempo para orar. Porque ahora es difícil que usted diga, no tengo tiempo para orar. E quanto tempo você tem dedicado à oração? ¿Y cuánto tiempo usted ha orado? Agora é muito difícil você dizer que não tem tempo para ler a palavra. Ahora es difícil de que usted diga, no tengo tiempo para leer la E quanto palabra. tempo você tem lido? ¿Y cuánto tiempo usted ha leído? Agora é muito difícil você dizer não tenho tempo para os meus filhos, Ahora es difícil decir usted para sus hijos, no tengo tiempo para ustedes. já que a sua família é o seu primeiro ministério. Ya que la familia es el primer E ministerio. quanto tempo você tem dedicado, você tem ofertado a Deus pela sua família? ¿Y cuánto tiempo usted ha dedicado a su familia? Então isso me preocupa porque no momento que estamos, Y eso me preocupa porque en el momento en que estamos, deveria nos conduzir a um crescimento ainda maior. deberíamos de conducir a un crecimiento
mucho mayor. E uma das coisas que nos pode levar, e que Deus nos livre, mas que nos pode levar à apostasia, Y una de las cosas que nos pueden llevar a la apostasía y que Dios nos libre é justamente o esfriamento. es justamente el esfriarse. Imagine só, Imagínense solamente se agora temos tempo, si ahora tenemos tiempo, se agora estamos unidos em família, estamos juntos con la familia, se agora estamos podendo, de alguma forma, organizar o nosso tempo bem como queremos, si ahora tenemos bastante tiempo y hasta lo podemos organizar como nosotros queremos, quantos cristãos estão se esfriando ao invés de se aquecendo no Espírito? en vez de los cristianos calentarse en el Espíritu Santo, se están enfriando. E o esfriamento Y el enfriamiento leva ao pecado. te lleva al pecado. Então, se um cristão que conhecia de Deus, Entonces, si un cristiano que conocía de Dios, que já pisou no Santo dos Santos, que ya estuvo en los santos de los e agora santos, volta atrás, y ahora vuelve para atrás, pecando, pecando, esfriando-se e pecando, enfriándose y pecando, está correndo um risco de ser um apóstata. está corriendo el riesgo de ser un apóstata. Por quê? ¿Por qué? Porque está se desviando da verdade. Porque se está desviando de la verdad. Porque está de alguma forma, Porque está de una forma, está desperdiçando a sua salvação. está desperdiciando la salvación. A Bíblia diz que quero dizer, o dicionário diz que a apostasia El diccionario nos viene a decir que la apostasía é distorção da verdade, es distorcer, es quebrar la verdad, algo separado. separar la verdad. Mas olha também o que eu encontrei em um dos dicionários bíblicos. Ahora mire lo que yo encontré en uno de los diccionarios bíblicos. Apostasia significa também La apostasía significa también divórcio, divorcios, carta de divórcio, carta de divorcio, voltar atrás, volver para atrás, trair traicionar e recair. y caerse, recaer. Então aqui nós precisamos ter cuidados, Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque se estamos voltando atrás, conhecendo a verdade, porque si estamos volviendo para atrás, conociendo la verdad, porque se queremos que a igreja seja conforme nós queremos, porque si queremos que la iglesia sea conforme a como nosotros queremos, e não como a Bíblia nos ensina, y no como la Biblia nos enseña, porque se queremos sair da igreja porque a irmã nos olhou torto, nos olhou feio, porque queremos muchas de las veces salir de la iglesia porque la hermana nos vio feo, nos vio de otra forma, ou queremos abandonar a nossa fé porque alguém não nos cumprimentou. o queremos abandonar nuestra fe porque no nos saludaron. Nossa fé não está fundamentada em Cristo. Nuestra fe no está fundamentada en Cristo. Provavelmente estamos nesse primeiro passo. Seguramente estamos en este primer paso. Estamos incompatíveis. Estamos incompatibles. Sentimentos adversos. Sentimientos diversos. Porque a Bíblia diz: estejais vós outros em um mesmo sentir, Porque la Biblia nos viene a decir, estemos en un mismo sentir, em um mesmo pensar. en el mismo pensar. Que a vossa mente esteja revestida da mente de Cristo. Que nuestra mente esté revestida con la mente de Cristo. E a apostasia, Y la se é apostasía um divórcio, es un divorcio. se é uma carta de divórcio, Si es la carta de se é divorcio. uma carta de divórcio, Si es la carta de se divorcio. é uma traição, Si es una traición. se é uma separação, Si es una se é um separación. voltar atrás, Si es volver para atrás. só se divorcia quem já esteve casado, Solo se divorcia quien ya estaba casado. só volta atrás quem já esteve num caminho. Solo vuelve atrás quien ya estaba en el camino. Deus está nos dizendo: Dios nos está diciendo, tome cuidado, tenga cuidado. porque nos últimos tempos Porque en los últimos tiempos muitos se apostatarão. muchos se apostatarán. E hoje Y ahora a antipatia tem entrado nas igrejas. la antipatía ha entrado en las iglesias. E hoje Y hoy a apostasia, la apostasía, ela é de alguma forma um sinal do tempo vindouro, do fim dos tempos. ella es una señal del fin de los tiempos. Mas eu vou falar sobre a apostasia. Mas nosotros vamos a hablar de la apostasía. Mas olha aqui a anarquia. Mas mira aquí, Anarquia, la é um anarquía. a anarquia foi um movimento que aconteceu, Mira, la anarquía fue un movimiento que aconteció, mas que de alguma forma simboliza e representa mas de una forma simboliza y representa a ausência da ordem. la ausencia de orden. Então, se você se coloca, presta atenção, você diz: bom, eu criei um sentimento contrário,
Bueno, si usted se coloca primero, yo coloqué un sentimiento contrario, repugno, un repugno. minhas prioridades foram maiores, Mis prioridades fueron mayores que Dios. logo isso me fez trair a Deus, Después eso me hizo traicionar a Dios. isso me fez me separar de Deus, Eso me hizo separarme de Dios. e logo depois a minha vida caminhou-se a desordem espiritual. Después caminé solamente en desorden espiritual. Ou seja, a apostasia, Entonces la apostasía, ela conduz à perdição eterna. ella te conduce a la perdición A eterna. apostasia, La apostasía, ela te conduz à condenação. ella te conduce a la condenación. E é por isso que nessa noite eu preciso te alertar, Y es por eso que en esta noche te necesito alertar. que nós vamos ver 3 formas de apostasia. Que nosotros vamos a ver 3 formas de apostasía. Porque lembra que nós falamos? Porque se acuerda que nosotros hablamos. Existem apostasias Existen apostasías ou pessoas que apostataram, o personas que apostataron, colocaram seus interesses mais, que colocaron sus intereses más, se esfriaram, se enfriaron, pecaram, pecaron, separaram de Deus, se separaron de Dios, mas eles buscaram misericórdia, mas ellos buscaron misericordia, tiveram a restauração de Deus tuvieron la misericordia de Dios e foram y fueron totalmente restaurados por Deus. totalmente restaurados. Mas existiram outras. Mas existieron algunos, Isso eu estou falando dentro da Bíblia, y esto yo estoy hablando dentro de la palabra, que se separaram de Deus, que se separaron de Dios, que se distanciaram de Deus, que se distanciaron de Dios, mas não voltaram, deram as costas para Deus. mas no volvieron para Dios porque dieron las espaldas para Dios. Então, olhe só, vamos estudar a palavra do Senhor. Entonces, mire, vamos a estudiar la palabra de Dios. Você está com muito tempo, você pode nos acompanhar. Se está con mucho tiempo, quédese ahí, acompáñenos. Só falta pouquinho, falta só 2 horas a gente termina. Solo faltan 2 horas y nos vamos. Olha só, Josué, lê para a gente, por favor, o que diz Jeremias capítulo 3, versículo 12. Jeremias capítulo 3, versículo 12. O que a palavra do Senhor diz? Jeremias capítulo 3, versículo 12. Nosotros vamos a leer en Jeremías capítulo 3, versículo 12, que nos dice la palabra del Señor así. Vai, pois, e apregoao estas palavras para a banda do norte. E disse: volta aos rebeldes Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, disse o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então, o primeiro tipo de apostasia, porque você que entrou agora, acompanhe aqui, ó. Nós estamos falando da tríplice A. Entonces, la primera parte de la apostasía, porque nosotros estamos hablando de la triple A, Estamos falando da antipatia, da apostasia e da anarquia. estamos hablando de la antipatía, apostasía y anarquía. Esse primeiro tipo de apostasia, Josué, Este primer tipo de apostasía é uma apostasia reversível. es una apostasía reversible. Você viu o que a palavra do Senhor diz em Jeremias? Usted vio lo que dice la palabra de Jehová en Jeremías. Voltem, Vuélvanse, voltem. vuélvanse. É o Senhor de alguma forma chamando o cristão. Eles tinham se apartado de Deus, Es una forma de Dios llamando al cristiano porque ellos se habían apartado. de eles tinham Dios. se esfriado e eles tinham, após se esfriar-se, entrado ao pecado. Ellos se habían enfriado y después de enfriarse, ellos entraron al pecado. Se apostataram, Se apostataron. ou seja, desviaram da sua fé, Entonces ellos desviaron su fe. se apostataram, Se apostataron. ou seja, sea, desviaram da sua fé. desviaron su fe. E aqui nós estamos vendo o Senhor chamando-os. Y aquí el Señor los está llamando. O Senhor dizendo: se apartem do pecado, Y el Señor diciendo: apártense del pecado. porque eu quero demonstrar para vocês minha misericórdia. Porque yo quiero mostrar para ustedes mi misericordia. Porque o homem que abandona o pecado alcança a misericórdia. Porque aquel hombre que abandona el pecado, él alcanza la misericordia. Então, o primeiro tipo de apostasia, Entonces el primer tipo de apostasía que provavelmente teve um início, que probablemente
tuvo el inicio, Se esfriou e pecou e se separou de Deus? se enfrió y se separó de Dios. Se esfriou, se pecou e separou de Deus? Se enfrió, pecó y se separó de Dios. Aqui nós vemos uma apostasia que é reversível. Aquí vemos una apostasía que es reversible. Quer ver mais uma coisa? Abre sua Bíblia aí. ¿Quiere ver más una cosa? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Você que está em casa, você que está em casa, abra sua Bíblia conosco. Abra sua Bíblia aí conosco. Vamos estudar. Pega um caderno, anote esses versículos. Vamos juntos estar estudando. Ó, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E o versículo é do 30 ao 35. E depois eu vou te falando qual você fica com a sua Bíblia aberta. Amén. Amém. Versículo, vamos ler aqui primeiro? Vamos ler aí. Lê aí o versículo 20, capítulo 26, versículo 30. Lanzáis, pois, os servos inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Continua lendo, por favor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta do boi as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bois às esquerdas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de vós, está preparado desde a fundação do mundo. Porque teve fome e diste-me de comer, tive sede e diste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fustes ver-me. Agora, abre a sua Bíblia, Josué, vamos ler aqui para ganharmos tempo. Lucas, abre a sua Bíblia deixa eu ver aqui. Você leu Mateus 26, Josué? 26, versículo 69. Vai para o versículo 69 direto. Você estava lendo o quê? Estamos ao vivo aqui, né? Estava lendo Mateus 26? Isso. Ora, Pedro estava sendo fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. É, isso. Agora, acha o versículo aí, que Jesus fala para... É antes aí, que Jesus fala para Pedro que Pedro ia negar Jesus. Acha esse versículo de Jesus falando assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que tudo isso se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, que versículo que é esse daí? 26, 31. 26, 31 até o 33, né? Isso. Então, olha que coisa. Pedro, irmãos, ele estava caminhando, ou melhor dito, de alguma forma, porque lembra que a apostasia é negar a fé? Lembra que a apostasia é se desviar? Porque entonces lo que está diciendo aquí de Pedro, que se acuerda de que la apostasía es negar la fe. Lembra que a apostasia é abandonar? Se acuerda que la apostasía es abandonar. E aqui nós vemos no versículo 33, Y aquí nosotros vemos en el versículo 33. que Pedro, olha a primeira característica de Pedro. Entonces, mire la primera característica de Pedro. Pedro, ele se achou, ele confiou em si mesmo. Pedro, él creyó en sí mismo. Preste atenção, Pedro, ele creu nos seus próprios critérios. Pedro creyó en sus propios criterios. Sabe qual que era o critério de Pedro? ¿Sabe cuál era el criterio de Pedro? Senhor, ainda que os demais se escandalizem, eu não. Señor, aunque los otros queden escandalizándose, yo no. Ou seja, o critério que eu tenho acerca de mim
Entonces el criterio, la opinión que yo tengo acerca de mí e o critério que eu tenho acerca dos outros y el criterio que yo tengo acerca del otro é perigoso. es peligroso. Porque o critério foi o que foi perigoso para Pedro. Porque el criterio fue lo que fue peligroso para Porque Pedro. Pedro, quando ele fala, ainda que os outros eu não, Porque Pedro, aunque él diga los otros, pero yo no, ele tem dois critérios. él tiene dos opiniones. Primeiro sobre ele, Primero sobre él. ou seja, de alguma forma ele estava dizendo, eu sou melhor que eles. Entonces, de alguna forma él estaba diciendo, yo soy mejor que estos. E o outro critério, Y el otro consequentemente, la otra opinión, consecuentemente, eles são piores do que eu. ellos son peores que yo. E quantas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidados porque estamos caminhando a uma apostasia? ¿Y cuántas de las veces nosotros tenemos que andar con cuidado porque tal vez estamos caminando a la apostasía? Esse primeiro passo de Pedro Este primer paso de Pedro foi o meu critério, fue mi opinión. por ela eu me guio. Por ella yo me estoy guiando. Eu sei quem eu sou. Yo soy quien yo Eu sou soy. autossuficiente. Yo soy autosuficiente. Eu nunca vou fazer isso. Yo nunca voy a hacer eso. Eles podem fazer. Ellos pueden hacer. Aquela ministra de louvor pode fazer. Aquellos ministros de alabanza para Aquela hacerlo. irmã lá que usa a roupa que eu não gosto pode fazer. Sí, aquella hermana que usa aquella ropa, ella lo puede hacer. Aquele irmão que anda daquele jeito pode fazer. Aquel hermano que anda de aquella forma, él lo puede hacer. Mas eu não sou assim. Mas yo no, el pastor. Eu não sou assim. Yo no puedo ser así. Eu não sou assim. Yo no soy así. Então nós estamos diante de um momento aqui do primeiro passo de Pedro para a negação, para a apostasia. Entonces aquí estamos en el primer paso que fue el de Pedro, que fue de la negación de esa apostasía. Porque ele afirma que todos poderiam fazer menos ele. Porque él asegura que todos podrían hacer, más él no. Ou seja, ele não entende que ele precisa viver o critério de Deus. Entonces él entiende, o sea, Não entende que ele precisa viver o critério de Deus. él no entiende que él necesitaba vivir el criterio de Que ele Dios. precisava entender o que Deus falaria ao respeito. Que él necesitaba entender lo que Dios hablaría respecto a Porque eso. todas as vezes que Jesus falava algo, Porque todas las veces que Jesús hablaba algo, e até hoje, todas as vezes que Jesus fala algo para nós, y todas las veces hasta hoy de lo que Dios habla para nosotros, Jesus não quer justificativas. Dios no quiere excusas, Ele quer atenção. él quiere atención. Se Jesus te fala algo, Si Dios te habla algo, se Ele te dá uma palavra, si Él te da una palabra, Ele não quer que você se encha de justificativas. Él no quiere que te llenes de excusas. Ele não quer que você se encha de ser uma vítima. Él no quiere que tú seas una víctima. Ele quer gerar em você um alerta. Él quiere generar en ti una alerta. Pedro não entendeu isso. Pedro no entendió. E o primeiro passo de Pedro para a apostasia, Y el primer paso que Pedro hizo para la apostasía. porque estamos falando da apostasia reversível. Porque estamos hablando de la apostasía reversible. O que é isso? Aqueles que podem se apartar, Aquí, ¿por qué es eso? Aquellos que se pueden apartar. aqueles que podem negar, Aquellos que pueden negar. aqueles que podem abandonar e se separar de Deus, Aquellos que pueden separarse y negar a Dios. mas clamam pela misericórdia, Mas claman por la misericordia. abandonam os pecados Abandonan el pecado. e alcançam a restauração. Y alcanzan la restauración. Então esse foi o primeiro passo. Entonces este fue el primer paso. Agora, olha o segundo passo. Leia aí pra gente, Josué. Ahora, miren el segundo paso. Vamos a ver aquí en la Biblia. O mesmo capítulo 26 de Mateus, mas o versículo 40 e 41. El mismo capítulo 26, solo que en el versículo 40 y 42. 41. 41. Y voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudistes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Pedro está junto. Então, mire que Pedro está junto. E aqui nesse segundo passo para a apostasia, E em este segundo passo para a apostasia, Pedro ele não orou. Pedro não orou. Jesus disse: não durmais, Jesus disse: não se duerma. antes bem Antes bien, orem, orem. para que vocês não caiam em Para que tentação. não caigan em la tentação. Orem, Orem. para que vocês no dia da tentação, Para que ustedes en el día que sean tentados, vocês possam ser livrados. ustedes puedan ser libertados. Orem para que a tentação não domine vocês. Oren para que la tentación no los domine. Mas nós vemos aqui crentes, Mas nosotros estamos viendo aquí que los porque estamos creyentes, falando dos discípulos. porque estamos hablando de los discípulos. Então nós vemos crentes Entonces vemos creyentes acomodados espiritualmente. acomodados espiritualmente. Nós vemos crentes Nosotros estamos viendo que creyentes não se preparam para os ataques do adversário.
adversário? no se preparan para los ataques del adversario. Porque a tentação é um ataque do adversário. Porque la tentación es el ataque del enemigo. Vemos então aqui o caminho, os passos de Pedro para a apostasia. Entonces estamos viendo los pasos de Pedro para la apostasía. Olha o versículo 51. Miremos el versículo 51. Estamos aqui falando de apostasia, a tríplice A. Antipatia, que é a diversão, sentimentos contrários, opiniões, nos pode levar à apostasia e logo à anarquia, desordem total. Mas nós estamos vendo a apostasia reversível, aquela apostasia que quando o homem clama, deixa o pecado, clama pela misericórdia, Deus perdoa e traz restauração. Estamos vendo a vida de Pedro, caminhos, o passo para a apostasia. Vimos o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Versículo 51. O versículo 51 dice: y es que un dos que estaba con Jesús, extendiendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. De quem? De quem que ele feriu? Um servo do sumo sacerdote. Um servo do sumo sacerdote. Estamos falando que era uma pessoa. O que era o sumo sacerdote? Estamos falando de que um sumo sacerdote. Que era um sumo sacerdote? Irmão, sumo sacerdote é figura de Jesus. Sumo sacerdote é figura de Deus. Quando Pedro ele fere ao servo, quando Pedro ele hiere al siervo, nós podemos dizer que é alguém que feriu o ministro. Nós podemos dizer que foi que hirió a um ministro. A gente pode ver que nesse caso muitos crentes estão padecendo. Nós podemos ver que neste caso alguns crentes ou muitos dos crentes estão padecendo. Porque estão desconhecendo a autoridade espiritual de um ministro. Porque estão desconhecendo a autoridade espiritual de um ministro. Estão talvez de alguma forma, de uma forma irracionalmente, atuando contra os ministros, atuando em contra dos ministros, talvez motivados por um caráter incontrolável. Apostasia. É tremendo. É tremendo. Porque nós vemos Pedro achando-se autossuficiente. Porque nós vemos que Pedro primeiro hallando-se autossuficiente, achando o seu critério, eu não vou fazer, os outros podem. Creyendo que sua opinião é os outros não podem, eu sim puedo. Quer dizer, que eu não vou fazer e os outros vão. Que eu não vou fazê-lo, mas os outros lo vão fazer. Ou seja, eu sou melhor que todo mundo? Ou seja, eu sou melhor que os outros? Ou eu sou melhor que a maioria? Ou eu sou melhor que os demais? E os demais são piores do que eu? E os demais são piores que eu? Dois critérios de autossuficiência. Duas opiniões de autossuficiência. Que foram o primeiro passo. Que foram o primeiro passo. O segundo passo? O segundo passo? A displicência. A displicência. O descuido espiritual. O descuido espiritual. Eles sabiam que receberiam ataques do adversário. Eles sabiam que iam a receber ataques do inimigo. E não se prepararam. E não se prepararam. O terceiro, ele fere o servo do sumo sacerdote. E o terceiro, ele hiere um servo do sumo sacerdote. Agora, olha o versículo 58. Agora, vamos a ler o versículo 58 deste O que a capítulo. Bíblia, você que está aí, irmão, nos acompanhando, fique até o final para que você possa compreender a palavra. Quédese hasta el final para que você possa lograr compreender o que quer dizer do Senhor. 58, o que diz? E Pedro o seguiu de longe até que o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se os criados para ver o fim. Desculpa, lê novamente. 58. 58. E Pedro o seguiu de longe. De onde seguiu? De longe. Esse quarto passo de Pedro, este quarto passo de Pedro, demonstra a Pedro seguindo a Jesus. Nos mostra que Pedro estava seguindo a Jesus. Ele era um discípulo. Ele era um discípulo. E uma das características dos discípulos E uma das características dos discípulos é que segue ao mestre. É que sigue ao maestro. Mas aqui Pedro está seguindo a Jesus de longe. Mas aqui o que está haciendo Pedro é seguir a Jesus de lejos. Lembra que há uma involução à apostasia? ¿Se acuerda que hay una evolución en la apostasía? Involução. Involución. Para baixo. Para abajo. Você consegue ver? Eu não vou repetir aqui de novo tudo de Pedro, mas você consegue ver os passos de Pedro? Usted consigue ver os passos de Pedro. Agora ele está mais embaixo ainda. Agora ele está mais abaixo. Porque aqui aquele que seguia de perto,
Porque aquel que seguía de cerca, aquele que sempre estava do lado, aquel que estaba cerca de Jesús, aquele que conseguia sentir o cheiro de Jesus, aquel que conseguía sentir el olor de Jesús, aquele que conseguia ver os milagres e vivenciar tão perto os milagres de Jesus, aquel que conseguía ver los milagros de Jesús, aquele que tinha discernimento, aquel que tenía discernimiento, aquele que tinha de alguma forma uma valentia e uma coragem espiritual. aquel que tenía un guerrero por dentro, una valentía, un coraje espiritual. Aqui ele segue a Jesus de longe, Aquí él sigue a Jesús de lejos. ou seja, O sea, não estava apresentando o compromisso genuíno com Deus, no estaba presentando el conocimiento genuino con Dios. compromisso genuíno com Un Deus. compromiso genuino con Dios. Ele preferiu perseverar, Él prefirió perseverar, seguir, seguir mas de longe. más de lejos. Quantos cristãos hoje querem perseverar, ¿Cuántos cristianos hoy quieren perseverar? querem seguir, Quieren seguir mas de longe? más de lejos. Passo para a apostasia. Un paso para la apostasía. Agora, vê o que diz Josué. Ahora veamos lo que dice João capítulo 18, versículo 18 até o versículo 25. Juan capítulo 18, Capítulo 18, versículo 18 até o 25. dice la palabra del Señor así, 18 hasta el 25. Ora, estaban ali os servos e os criados que tinham feito brasas, e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e nos templos, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que perguntas para mim? Perguntar aos que ouviram o que é que lhes ensinei, é que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto. Um dos criados que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondeis ao sumo sacerdote? Você leu até o versículo 25? Respondendo-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me fareis? E Anas mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, aquentavam-se. Por favor. Disseram-lhe, pois, E Pedro estava ali e ele se esquentava no fogo. Continua. disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Olha só. Então aqui nós vemos o quinto passo de Pedro para a apostasia, para negar a fé. Então aqui vemos o quinto passo de Pedro para a apostasía, Para negar a fé. para negar a fé. O quinto passo é que ele estava no fogo estranho. El quinto paso es que él estaba en el fuego extraño, E cabe nos dizer que fogo estranho y nos da para decir que el fuego extraño não é sinônimo de aquecimento espiritual. no es sinónimo de calentamiento espiritual. O fogo estranho, El fuego extraño, ele traz frieza espiritual. él trae frieza espiritual. E Pedro estava sentado no meio do fogo estranho, Y Pedro estaba sentado en medio del fuego extraño, mais frio. mas estaba frío. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque primeiro era o mais fácil a fazer. Porque primero era lo más fácil para hacer. Ele temeu pela sua vida. Él tuvo temor por su vida. E aí ele decide negar. Y ahí él decidió negar. Preste atenção. Olha, mire esto, ponga atención. Ele decidiu negar Él decidió negar a relação que ele tinha com Jesus. la relación que él tenía con Jesús. Isso é tremendo. Estoy grande. Porque como era a saída mais fácil, Porque como era la salida más fácil para ele Pedro, negar a relação com Jesus, en negar la relación con Jesús, que ele conhecia Jesus, que ele andou com Jesus. que él conocía a Jesús, que él caminó con Jesús. Mas qual que é a consequência de não orar?
Mas ¿cuál es la consecuencia de no orar? Qual é a consequência de estar em meio a fogo estranho? Mas ¿cuál es la consecuencia de estar en medio del fuego extraño? Qual é a consequência de ter uma vida fria espiritualmente? ¿Cuál es la consecuencia de estar en una vida fría Qual é a espiritualmente? consequência de estar acomodado espiritualmente? ¿Cuál es la consecuencia de estar acomodados espiritualmente? Muito provavelmente, Muy probablemente negar a relação com Jesus Cristo. negar la relación que tenemos con Jesús. Então aqui nós vemos os 5 passos Entonces aquí vemos los 5 pasos que houve na vida de Pedro que hubieron en la vida de Pedro para que ele negasse a sua relação para que él negase la relación e negasse ao Senhor Jesus. y negare a Dios. Tem cristãos Hay cristianos que no meio de uma situação difícil, que en medio de las situaciones difíciles, no meio de uma catástrofe, en medio de unas catástrofes, no meio de uma crise, de unas crisis, no meio de qualquer que seja o de problema, cualquiera que sea el problema, eles entram num erro, ellos entran en el error. que é, qual é o erro? ¿Y cuál es el error? Crer que Deus perde o controle. Creer que Dios pierde el control. E muitas das vezes quando eles creem que Deus perde o controle de uma Y situação, cuando ellos creen que Dios pierde el control de una situación, eles começam a se esfriar ellos espiritualmente. comienzan a enfriarse espiritualmente. E aí eles vão perdendo a fé. Y ellos van perdiendo la fe. E aí eles começam a negar a relação com Jesus. Y ellos van negando la relación que tienen con E Jesús. consequentemente isso leva eles Y consecuentemente los llevan a ser conduzidos pela natureza pecaminosa que todos nós temos. a ser conducidos por la contaminación, por la Por a natureza por la pecaminosa. naturaleza pecaminosa que Agora, nosotros tenemos. Volta no nosso livro base que a gente está falando de Pedro, Ahora volviendo en nuestro libro base que nosotros estamos hablando de que é Mateus Pedro, capítulo que 26. es el libro de Mateos capítulo 26. Olha o que vai dizer agora o Mira- versículo de número 60. Mira- Ou melhor dito, encontra aí o versículo, Josué, que ele nega a Jesus. O versículo deve ser o 74, por aí. Ora Pedro, que estaba sendo afuera no pátio, e aproximando-se ele uma criada disse: Tu também estabas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou Quantas vezes? 3 vezes. Ele nega 3 vezes. Pedro negou 3 vezes a Jesus. Sabe, é interessante porque Pedro sabia que Jesus já tinha falado para ele. É interessante porque Pedro já estava avisado, porque Jesus já lhe havia dito. E ele, como lembra lá do primeiro passo da autossuficiência? E se acuerda como aquele primeiro passo da insuficiência, Da autossuficiência? da autossuficiência. Lembra daquele primeiro passo do próprio critério? Se acuerda daquele passo da própria opinião? Ele deveria ou ele poderia ter buscado ajuda. Ele Deveria ou ele poderia ter procurado ajuda. Ele hubiera buscado ajuda. Ele poderia ter buscado ajuda. Ele pudiera haber buscado ajuda. Mas ele não buscou. Mas ele não buscou. Ele poderia lá naquele momento Ele pudiera haber em aquele momento ter mudado a sua fala. haber cambiado su hablar. Eu não sou como eles. Eu não sou como Eu não eles. farei o que eles fazem. Eu não hago como eles. Eu não me hacen. misturo com eles. Eu não me junto com eles. Eu nunca faria isso. Eu nunca haria com Ele poderia isso. ter mudado a sua frase para ele lá atrás poder ter se arrependido. Ele pudiera haber cambiado sua frase para não haber acontecido isso. Mas como ele não buscou ajuda, Mas como ele não buscou a ajuda, como ele não se arrependeu, como ele não se arrependeu, ele pecou. ele pecou. Ele negou 3 vezes ao Senhor. Ele negou 3 vezes a Jesus. E ali naquela terceira negativa, E aí em aquela terceira negação se completa a apostasia. se completa a apostasia. A apostasia de Pedro.
Apostasía de Pedro. E quando o galo canta, Y cuando el gallo cantó, Pedro então aí, Pedro entonces en ese momento, como despertador, como un despertador, ele se lembra de que Jesus tinha falado. él se acuerda de lo que Jesús había hablado. Ele se lembra da palavra de Jesus. Él se acuerda de lo que Jesús había hablado. A palavra de Jesus. La palabra de Jesús. Nós precisamos levar em conta a palavra de Nosotros Jesus. necesitamos llevar en cuenta la palabra de Jesús. Não somente quando algo ruim acontece. No solamente cuando algo malo E acontece. aí a gente lembra que Deus já tinha nos alertado daquilo. Y ahí nosotros nos recordamos de que Dios nos había alertado de aquello. E ele chora amargamente. Y entonces Pedro comenzó a llorar amargamente. E ali ele se arrepende. Y ahí él se arrepintió. Ele se arrepende. Él se arrepintió. Mas olha o que diz João. Agora procura João. Mas vamos a buscar aquí en Juan, lo que dice en Juan. Porque João capítulo 25, Porque Juan capítulo 25, versículo 15 e versículo 19. versículo 15 al versículo 19. Como nós estamos falando acerca da apostasia reversível, é aquela que se nega, mas que busca a misericórdia, abandona o pecado e alcança uma restauração. Porque nosotros estamos diciendo que aquí la apostasía es aquella que A primeira apostasia reversível. la primera apostasía era reversible, aquella que vota la verdad y niégase a Jesús. Não. A primeira apostasia reversível. La primera apostasía es reversible. Aquela que quando eu abandono o pecado, Aquella que cuando yo abandono el pecado, aquela que quando eu deixo o pecado, aquella que cuando yo dejo el pecado, busco a misericórdia, busco la misericordia, Deus me restaura. Dios me restaura. Olha aqui na Bíblia. João capítulo 21, versículo 15. Y después de ter enllantado, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, filho de Jonás, ¿amáis-me mais do que estes? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacenta os meus cordeiros. Até o 19, Josué, por favor. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simón, filho de Jonás, ¿amáis-me? Dícele: sim, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacenta minhas ovelhas. Dícele tercera vez: Simón, filho de Jonás, ¿amáis-me? Simón entristecióse por le ter dicho tercera vez: amáis-me? Y dícele: Señor, tú sabes tudo. Tú sabes que eu te amo. Jesús dícele: apacenta minhas ovelhas. Então aqui nós já vemos Pedro Entonces aquí ya vemos a Pedro perdoado. perdonado. O amor de Deus já havia restaurado a vida de Pedro. El amor ya había restaurado a Pedro. Ele é fato, ele tinha negado. Él ya sabía, él ya había negado a Jesús. É um fato, ele tinha abandonado a sua fé. Era un hecho de que él ya había abandonado la fe. Negado a fé, melhor dito. Negado a fe, mejor dicho. Mas aqui ele é restaurado. Mas aquí él es restaurado. O amor de Deus restaura. El amor de Dios restaura. O amor de Deus levanta. El amor de Dios levanta. O amor de Deus promove uma nova oportunidade. El amor de Dios promueve una nueva libertad. Uma nova oportunidade. Una nueva oportunidad. O amor de Deus, quando existe uma atitude de sinceridade, El amor de Dios cuando influye una nueva libertad, uma atitude una actitud de sinceridade, de sinceridad. o amor de Deus nos encoraja, El amor de Dios nos encoraja, nos comissiona, nos comisiona, nos dá dons, nos da dones, nos capacita, nos capacita, nos conduz, nos conduce, nos leva a viver o seu propósito. nos lleva a vivir el propósito de Dios. Então, ao sermos perdoados e restaurados, Entonces, al ser perdonados y restaurados, somos inseridos na graça do Senhor somos colocados en la gracia de e, Dios. consequentemente, somos colocados no propósito que o Senhor nos Y tem. consecuentemente somos colocados en el propósito que Dios nos tiene. E existe uma plena restauração. Y existe una plena restauración. Apostasia reversível. Apostasía reversible. Lembra do filho pródigo? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Eu não vou pedir para você ler, mas Lucas capítulo 15, que vai contar as 3 parábolas. Yo no le voy a pedir a usted que busque más.
capítulo de Lucas nos va a decir de las 3 parábolas. Capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas. E uma das parábolas é do filho pródigo. Y una de las palabras es del hijo pródigo. Ele se apostatou, Él se apostató. símbolo de apostasia. Símbolo de apostasía. Porque ele desvalorizou todos os benefícios do pai. Porque él no vio el valor de todos los beneficios del E aqui, Padre. preste atenção, Y aquí, mire bien, preste atenção. preste atención. Nós estamos vivendo diante de uma geração Nosotros estamos viviendo delante de una generación que mata o pai ainda estando vivo que mata al Padre aún estando vivo para ter a herança. para tener la herencia. Quando eu digo mata o pai ainda estando vivo, Y cuando nosotros hablamos de matar al Padre estando vivo, muitas das vezes filhos matando o pai no coração, muchas de las veces hijos matando al Padre por porque el corazón. o filho pródigo Porque el hijo pródigo matou o seu pai no coração. mató al Padre por su corazón. Porque quando se dá herança não é quando o pai morre? Porque cuando se da herencia no es cuando el padre muere. Quando o filho tem direito da herança? Cuando el hijo tiene derecho de la herencia no es cuando el padre muere. Então, o filho pródigo aqui Entonces el hijo pródigo aquí representa a filhos que estão matando o pai em seu coração. representa a los hijos que están matando al padre por el corazón, Em seu coração. en su corazón. E aqui o filho pródigo ele desperdiça Y aquí el hijo pródigo desperdicia para viver comodamente, para vivir cómodamente, para viver os prazeres, para vivir los placeres de la carne, para viver conforme quis, para vivir conforme él quiso, se foi longe, se fue lejos, se desviou se desvió e apostatou. y apostató. Preste atenção. Mire bien, O filho pródigo ele troca el hijo pródigo él cambia a paternidade la paternidad pela libertinagem. por la libertad, Libertinagem. por el libertinaje. Ele troca. Él cambia. Eu não quero mais viver a paternidade. Yo no quiero más vivir en la paternidad. Eu não quero mais ter uma cobertura de um pai. Yo no quiero más tener la cobertura del padre. E quando um filho ele perde a cobertura de um Y pai, cuando el hijo pierde la cobertura del padre, ele vive um fracasso. él vive en un fracaso. A sua vida vai a um fracasso. Su vida va a un fracaso. Mas como nós estamos falando acerca da apostasia reversível, Más como nosotros estamos hablando de la apostasía reversible. ele se lembra do pai, Él se acuerda del padre, se lembra da paternidade do pai, se acuerda de la paternidad del se padre, lembra do amor do pai, se acuerda del amor del padre, se lembra como o pai era com os jornaleiros, se acuerda como el padre era con los siervos, e ele vai então em busca de perdão, y él va a buscar perdón. ele vai em busca do perdão Él va en busca del perdón e da misericórdia. y de la misericordia del Padre. Retorna, Él retorna, regressa. Él regresa. Essa apostasia reversível Esta apostasía reversible são todos aqueles que em algum momento son todos aquellos que en ningún momento saíram fora da cobertura da paternidade do pai, salieron de la cobertura de la paternidad del Padre. perderam a sua fé, Perdieron totalmente su fe, abandonaram a sua fé, abandonaron su fe, seguiram seus próprios desejos, siguieron solamente sus deseos, seguiram seus próprios instintos, siguieron solamente sus instintos, negaram a Jesus, negaron a Jesús, negaram a relação com Jesus. negaron la relación que tenían con Jesús. Decidiram seguir a Jesus de longe, Decidieron seguir a Jesús de lejos, decidiram ir tão longe decidieron estar tan lejos que sentiram até vontade de comer os alimentos dos porcos. que sintieron hasta la voluntad de comer las algarrobas de los cerdos. Até o momento Hasta que un momento que eles lembraram: que ellos se acordaron, eu ainda tenho paternidade. yo aún puedo recuperar la paternidad. Eu sempre digo isso e eu não vou falar sobre as outras apostasias, nós vamos deixar com outro programa. Yo siempre digo esto, mas ahorita no va a dar para poder hablar todas las apostasías, lo vamos a dejar para el otro programa. Porque existe também a apostasia irreversível,
Porque existe apostasía irreversible. aquela que não volta mais, negou, abandonou Aquella que no vuelve e más, foi condenado. negó, no volvió y fue condenado. Existe uma apostasia que é aparente, Es una apostasía que es aparente. mas nós vamos ficar somente com essa hoje. No solamente vamos a quedar con eso A ahora, apostasia reversível. la apostasía reversible. Eu termino com isso. Y termino con esto. Deus nunca precisa correr. Jesús no necesita correr. Ele não chega antes nem depois. Él no va a llegar ni antes ni después. Ele nunca chega atrasado. Él nunca llega atrasado. Ele sempre chega no momento certo. Él va a llegar siempre en el momento cierto. Então Deus não precisa correr. Entonces Él no necesita correr. Mas o pai daquele filho pródigo, Mas el padre de aquel hijo pródigo, diz a Bíblia que ele correu ao encontro do filho. dice la Biblia que Él corrió al encuentro con el hijo. Se Deus não precisa correr, porque ele nunca chega antes ou depois. Si Dios no necesita correr porque Él nunca llega antes ni después. Sabe o que faz Deus correr? ¿Sabe lo que hace Dios correr? O amor. O amor, El amor, o desejo de perdoar, el deseo de perdonar, o desejo de te levantar, el deseo de perdonarte, de o desejo levantarte, de te levantar, el deseo de levantarte, o desejo de te amparar, el deseo de ampararte, o desejo de voltar a dizer: este é o meu filho, el deseo de decir, este es mi hijo, o desejo de voltar a te dizer: el deseo de volver a decirte, este es mi hijo, este é minha filha, este es mi hijo, estava morta, estaba muerta, mas agora vive, mas ahora ella vive, estava morta, estaba muerta, mas ressuscitou. mas resucitó, Talvez algumas coisas tenham feito você se apostatar, mas tal vez algunas cosas te hicieron apostatarte, ou você está no caminho, o estás en el camino, se está se esfriando, estás enfriando, ou já se esfriou, o ya te enfriaste. se está acomodando espiritualmente, Te estás acomodando ou já se espiritual, acomodou, ya se acomodó, se está se entregando aos desejos. o te estás entregando a los deseos. Hoje é o momento. Este es el momento, Hoje é o momento. este es el momento, É o momento de você clamar a Deus. es el momento de usted clamar a Dios. Sabe o que eu quero te fazer? ¿Sabe qué es lo que yo quiero que haga? 2 convites. Dos Ou convites. 3, vai. 3 convites. O primeiro, El primero, você que já é cristão, usted que ya es cristiano você está numa igreja, y está en una iglesia, mas você está fraco. mas usted está flaco, está débil, Você não consegue se levantar. usted no consigue levantarse, Você está acomodado espiritualmente. usted está acomodado espiritualmente. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted. Coloca teu nome aí, não tenha vergonha, porque a Bíblia diz que aqueles que me reconhecerem diante dos homens. Coloca tu nombre aquí en los comentarios, porque la palabra del Señor dice que aquel que me reconociere, Eu os reconhecerei diante de Deus. yo los reconoceré delante de Dios. Talvez você está fraco, você vai colocar assim, o seu nome, Guilherme, Tal vez usted está débil, preciso me fortalecer. mas usted tiene que colocar así su nombre, Guilherme, necesito fortalecerme. Aqui nos comentários. Aquí en los O comentarios. segundo convite, La segunda invitación. a você que nunca aceitou Jesus. Usted que nunca aceptó a Jesús. Você nunca falou assim: eu te aceito, Jesus. Usted nunca dijo así, Dios, quiero aceptarte. Eu já creio em ti, Yo ya creo en ti. mas eu nunca talvez aceitei a Jesus. Mas tal vez yo nunca acepté a Jesús. Disse: eu te recebo como Senhor Decir así, yo te acepto como Señor e único Salvador da minha y vida. único Salvador de mi vida. E o terceiro convite Y la tercera invitación é para você que se apostatou, es para usted que se apostató, negou a fé, negó la fe, negou a relação com Jesus, negó la relación que tenía con Dios, abandonou, abandonó, não consegue se levantar. no consigues levantarte. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. O teu nome precisa estar escrito no livro da vida. Tu nombre necesita estar escrito en el libro de la vida. Porque tudo isso que está acontecendo hoje Porque todo lo que está aconteciendo ahora não se compara no se compara ao sofrimento que terá, a los dolores que habrán, às pestes que virão, las pestilencias que habrán, às dores que virão,
los dolores que vendrán. para aqueles que não forem arrebatados. Para aquellos que no fueren arrebatados. Você está pensando que tudo isso que está acontecendo é ruim? Está pensando que todo esto está malo. Você está pensando que essa quantidade de morte é muito? ¿Será que usted está pensando que esa cantidad de muerte ya es demasiada? Que é muito sofrimento? Que mucho sufrimiento. Não se compara No se compara aos ais do Apocalipse, a lo que va a acontecer en lo que dice el Apocalipsis. aos ais do Apocalipse. A los ayes del Apocalipsis. Então, você pode colocar aqui nos comentários. Entonces usted puede rápidamente colocar en los comentarios. Um exemplo, primeiro convite, Guilherme, Primera invitación, Guilherme. preciso me fortalecer. Necesito fortalecerme. Segundo, Guilherme, Segundo, Guilherme. aceito a Jesus Cristo. Quiero aceptar a Jesús como mi único Salvador. E terceira invitação, terceiro E- convite, Tercera invitación, Guilherme, Guilherme. quero me reconciliar com Deus. Quiero reconciliarme con Dios. Nós já temos aqui algumas pessoas. Nosotros ya tenemos algunas personas aquí escribiendo. E nós não estamos fazendo isso. Y, É nos- isso que faz valer a pena. y nosotros no estamos haciendo esto solo por hacerlo, más bien esto lo que hace vale la O pena. que faz valer a pena não é que tenha lá 50 mil, 100 mil pessoas, 1000 pessoas vendo a live. Lo que vale la pena no es que hayan tantas personas conectadas al mismo tiempo, sino que hayan personas pidiendo por ellas. O que vale a pena não é 100 pessoas vendo a live. Lo que vale la pena no es 1000 personas, 100 personas, 200 personas en vivo. O que vale a pena Lo que vale la pena são essas pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus. son estas personas que sintieron la presencia de Dios a través de la palabra. E eu quero orar publicamente. Y yo quiero que oremos públicamente. Quero orar pela irmã Priscila, Quiero orar por la hermana Priscila, para que o Senhor dê força para ela, para que el Señor dé fuerzas para ella, para toda a sua família, para toda su familia, para que o Senhor a fortaleça. para que el Señor la fortalezca. Eu quero orar pelo Gabriel e a Letícia, Yo quiero que oremos por el Gabriel y Leticia, para que o Senhor o fortaleça. para que Dios los fortalezca. Eu quero orar pelo Gessé Dias, Queremos orar por José Díaz, para que o Senhor o fortaleça. para que Dios te fortaleza para él. Você que está aí, não tenha vergonha não, tenha vergonha não. Eu não tenho vergonha, você também não precisa ter. Usted que está ahí, no necesita tener vergüenza en este momento, no. Dobre os seus joelhos aí onde você está. Quiero que doble sus rodillas en este momento. Dobre os teus joelhos. Doble sus rodillas. Levanta as tuas mãos aos céus. Levante sus manos al cielo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Señor Jesús, mi Padre. Talvez a antipatia Tal vez la antipatía tem conduzido pessoas à apostasia. han conducido a personas a la apostasía. Talvez a tristeza. Tal vez la tristeza. Talvez as lutas. Tal vez las luchas. Os problemas Los problemas têm afastado pessoas da tua presença. han desviado a personas de tu presencia. Tem afastado pessoas do teu amor. Te han desviado a personas de tu amor. Mas hoje Mas hoy, Señor, eu peço fortalecimento espiritual. hoy pedimos fortalecimiento espiritual. Eu peço por essas vidas que estão pedindo uma nova oportunidade, Hoy pedimos por esa vida que están pidiendo una nueva oportunidad. uma nova chance diante de ti. Un nuevo chance delante de ti. Assim como aquele filho pródigo, Así como aquel hijo pródigo. assim como Pedro, Así como Pedro. que foram restaurados, Que fue restaurado. que foram transformados, Que fue restaurado, Señor. que foram transformados, Que fue transformado. que receberam o perdão de Que ti, recibieron el perdón a tua de ti, misericórdia, tu misericordia. e houve um destino para a vida deles, Y hubo un destino para la vida e houve de um ellos. propósito para a vida deles. Y hubo un propósito para Eu te peço em ellos. nome de Jesus, Así mismo te pido, Señor, pela vida do Gessé, por la vida de Jesús, pela vida do Gabriel, por la vida de Gabriel, pela vida da Letícia, por la vida de Leticia, pela vida da Priscila e sua por família, la vida de Leticia y su familia, e Dios, todos aqueles que, pela vida da Priscila e a sua família, por la vida de Priscila y su familia, e todos aqueles que nos estão vendo, y todos aquellos que están asistiendo, todos Padre, aqueles que estão agora reconhecendo o Senhor como Deus e y Salvador, todos aquellos que están reconociendo que tú eres el Salvador, aqueles Padre. que estão, Senhor, recebendo a Ti como Jesus Cristo Salvador, Aquellos que están recibiéndote a ti como Jesucristo el Salvador, aqueles que estão levantando as suas mãos, escreve o nome no livro da vida, aquellos que están levantando y aceptando, te escriben. levante-os,
Escríbelo en el libro de la vida. Levante-os, Levántalos, restaure-os, Padre celestial. restaure-os Restáuralos, para a glória do teu restáuralos, nome. para tu glória, Te Señor pedimos, Jesús. Senhor, Te pedimos que nenhuma praga toque a morada que deles, ninguna plaga toque la morada, la que a casa partir de ellos. hoje eles tenham paz, Que a partir de ahora ellos tienen paz, confiança confianza e estejam seguros y estén seguros que somente o teu nome salva que solamente tu nombre salva. e não Señor há Jesús. ninguém como tu, Y no Senhor. hay nadie como tú. Não há ninguém como o Senhor nosso No hay Deus. nadie como tú, Padre. Tu és o Deus Tú onipotente eres Dios omnipotente. e estamos debaixo das tuas Y estamos asas, bajo de tus em nome alas. de Jesus. Em nome de Traz Jesus. paz, Traigas harmonia, paz y armonía. comunhão, Unión, nuevas comuniones, novas forças nuevas fuerzas e novo tempo y un nuevo tiempo para a vida dessas pessoas. para la vida de estas personas. Em nome de Jesus En el Cristo, nombre de Cristo Jesús. te damos glória, Senhor. Aleluya. Amén. Aleluia. Aleluya. Recebe novas forças do Senhor em nome de Jesus. Recibe nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Obrigado a todos os irmãos que nos seguiram. Obrigado a todos os irmãos que nos seguiram. Muchas gracias a todos los hermanos que nos siguieron. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Obrigado por compartilhar. Muchas gracias por compartir. E eu tenho certeza que hoje eu estou satisfeito. Hoy yo estoy satisfecho. Talvez não foram tantos views, Tal vez no fueron tantos vistos aquí, mas houveram aqui 1, 2, 3, 4 pessoas mas hubieron tantas personas que que pidieron receberam oración. o fortalecimento do Senhor. Recibieron la fortaleza del Padre Celestial. Glória a Deus. E nós vamos terminar o culto de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e haja em ti paz. Que Ele possa, onde você coloque os seus pés e suas mãos, sejam benditos, seja abençoado para a glória do Senhor. Nós vamos terminar com um louvor de júbilo. Nós vamos terminar de quem o diria, celebre e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus te abençoe, um abraço, boa noite. Amanhã tem mais, viu? Amanhã temos culto para a glória do Senhor Jesus. Eu vou perder a minha postura diante de ti. E eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou sorrir. E eu faço somente pra ti. Eu vou perder a minha postura diante de ti. E que me importam, que me digam aleluia, se eu faço somente pra ti. Deus te abençoe e te guarde. Celebramos, porque confiamos no nosso Deus. E que me importam, que não entendem, que critiquem, que me digam que eu sou louco. E louco se eu faço somente pra ti. E que me importam, que não entendam, que critiquem, que me digam que eu sou louco. E louco se eu faço somente pra ti. Eu vou perder a minha postura, hey, diante de ti. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou sorrir. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor seja contigo. Que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor reine sobre a tua vida. Bênçãos de Deus. Até amanhã. Deus te abençoe.